Então nessa aula a gente vai pegar um concept de um personagem, vou modelar a base dele para a partir disso poder modelar armaduras, acessórios, roupas, cabelos, enfim, em cima desse modelo base. Mas ter esse modelo base para poder usar e, por exemplo, criar vários outros personagens. Então, primeira coisa, eu achei essa imagem na internet. Então, né, o que me interessa aqui é só esse canto aqui, tá? Então, para jogar no Maya lá como textura num plano para usar como referência, não vale a pena jogar essa imagem inteira e daí posicionar posicionar o plano para só usar esse canto, vai ficar ocupando muito espaço. Vai ficar, né? Não precisa. Então, o que eu vou fazer? Eu abri aqui no Photoshop e vou selecionar essa parte que me interessa aqui e vou dar um crop, tá? Então, selecionei aqui, vim lá em Image, Crop. Tá? Então, agora sobrou só, né, esse pedaço aqui, que é o que interessa pra gente. Então, vou lá, vou salvar isso aqui na minha pasta. Tá? E agora eu vou pro Maya e vou preparar essa cena para eu poder começar a modelar. Então, vou criar um plano. Então, lembrando, sempre Polygon Primitives, tá? Quando você for em Create, vai criar alguma coisa, Create Polygon Primitives, tá? Não é NURBS, não é Subdiv, não é Volume, Polygon Primitives, tá? Bem importante. Plane, para criar um plano, tá? Você vê que aqui no menu, Interactive Creation tá desligado para mim. O que isso faz? Faz com que quando eu apertar em Plane, ele automaticamente cria um plano lá, já tá? Sem precisar fazer mais nada. Se eu vier aqui e pôr esse Interactive Creation, se eu ligar ele, né? Você vê que agora ele tá com o checkzinho ali do lado. Ele vai ser como meio o padrão, assim, que eu clico no plane, ele vai pedir para eu draw on the grid, e daí eu desenho o plano, tá? Pessoalmente eu prefiro desligado, porque daí ele sempre começa do mesmo tamanho e eu vou lá e mudo e ajusto como eu quiser. Então, só pra, né, caso aí esteja acontecendo diferente, só pra mostrar por que pode estar acontecendo diferente. Então, Polygon Primitives, Plane. Criei o plano, tá lá. Agora se eu chegar mais perto aqui, certo? Eu preciso aplicar agora aquela imagem como textura, né? Então, eu vou selecionar aqui o plano, botão direito, segurei, então, apertei o botão direito e segurei. Assign New Material, para aplicar um novo material. Então, foi lá, ele abriu essa janelinha com uma lista de vários materiais que eu posso aplicar. O que a gente quer é o Lambert, tá? Um material simples, tá? Então, Lambert. Daí o Attribute Editor, aqui, vai aparecer com o Lambert selecionado. Se não aparecer já o Lambert selecionado, no Attribute Editor, seleciona o teu objeto e daí olha aqui em cima vão ter várias abas, certo? Várias abas. Daí simplesmente vai indo para direita, para direita, para direita. Se tiver mais abas do que não caibam aqui, vai ter tipo uns botõezinhos aqui para direita, para esquerda, você vai indo para direita, 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 até chegar no Lambert 2, beleza? Então tá lá, Lambert 2. Então esse é o material, o shader que está aplicado nesse plano agora, tá? Esse material novo que a gente criou. Então o que eu vou fazer? Eu vim em Color aqui, que interessa pra gente, e aplicar em Color aquela textura que a gente fez ali no Photoshop, tá? Aquela imagem de referência, tá? Só Color. Então tem aqui Color, e aqui, ó, tem esse íconezinho de checker falando que aqui pode entrar uma textura, tá? Aqui pode funcionar uma textura. Então cliquei, ele vai abrir mais uma janela falando assim, tá, e que textura você quer aplicar no teu material como color. Ele tem várias coisas aqui no Maya. O que interessa pra gente é o file aqui, que é o arquivo. A gente quer um arquivo do nosso computador. Então tá lá, cliquei em file. Daí volta aqui para o Attribute Editor. Ele apareceu um node de file aqui.
E agora simplesmente a gente tem image name aqui, nesse espaço com a pastinha. Temos que achar onde está salvo o nossa imagem. Então tá lá, model sheet, tá? Dei um open, ele já achou aqui, tá lá um previewzinho da nossa imagem, tá? Posso fechar isso daqui agora. Se eu vier aqui agora no meu plano, não tá aparecendo a textura ainda, certo? Então daí lembrando, 4, 5, 6 no teclado, 4 wireframe, tá? Ele fica só aparecendo as linhas e vértices, enfim. 5 é um shadedzinho normal, sem textura. 6 é com a textura que você aplicou, né? Com o material que você aplicou, tá? Se a gente olhar agora no 6 aqui, você vê que a imagem está achatada. Por quê? Porque a nossa imagem é um retângulo, né? E aqui eu apliquei num quadrado, então ele achatou. Então a gente precisa ajustar essa proporção aqui desse plano para não deformar o desenho que a gente tem, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no Photoshop, com a minha imagem aberta ainda, vou vir em Image Size. E daí tá lá, minha imagem tem 318 por 154. Então o que eu vou fazer? Vou vir aqui em Scale e pôr 318. Só que se eu colocar 318 vai ficar gigantesco, certo? Então eu vou pôr 3.18. Tá? E o outro é 154. Então 1.54, tá? Maravilha. Agora, ó, ele tá na escala já na proporção, né, certa do nosso desenho. Então, maravilha, a gente tem já esse plano agora no tamanho certo, tá? A gente só precisa posicionar ele aqui no 3D pra gente conseguir usar como referência, certo? Então, o que acontece? A gente vai precisar setar isso no front aqui e no side, certo? A gente vai precisar ver na viewport front, a gente quer ver ele de frente. Na viewport side, a gente quer ver ele de lado, tá? Então, o plano agora, ele tá como um tapete, enfim, como um chão, certo? Ele tá achatado no chão. Então, se eu olhar aqui no front e no side, tá vendo? Não aparece nada. Por quê? Porque a gente tá vendo só a grossura do plano, que é nula quase. Então, é só uma linha, tá? Então, a gente tem que vir aqui no front e rotacionar, então, né, W-E-R no teclado, certo? Move, W, E, rotate, R, escala. Então, apertar o E, ele habilitou o gizmo de rotação. Eu vou selecionar o eixo aqui, ó, rotacionar isso daqui para fazer uma parede. Então, ó, você vê que eu estou rotacionando, ele está tipo atualizando em todas as viewports, inclusive na perspectiva ali. Então, ó, vou rotacionar, pã. Agora ele está tipo uma parede. Para eu ter certeza que ele está em 90 graus certinho, eu seleciono o objeto e ali no meu channel box tá lá, ó, ficou 92.14. Então vou por lá, 90, Enter. Tá? Maravilha, agora eu sei que esse plano está exatamente a 90 graus do chão ali. Tá? Olhando aqui no front, tá wireframe ainda, certo? Então, lembrando, 4, 5, 6 no teclado. Então, 4 wireframe, 5 shaded, 6 com textura. Tá? Então, 6... O que é aqui? Aqui é o frontal, o viewport front pra gente, né? Então eu preciso colocar ele de frente aqui, meio que centralizado nessa linha, né? Porque se olhar tem uma linha mais escura bem aqui no meio e uma linha aqui horizontal, também, a vertical e horizontal cortando. Então o que isso quer dizer? Quer dizer que bem aqui onde elas se encontram é o 000 no espaço do Maya, tá? Então, vamos pegar esse plano e jogar pro lado aqui até a linha bem escura ficar mais ou menos no meio aqui do nosso personagem, tá? Você vê que, ó, ele fica mais no meio da cabeça dele, mas no tronco ele começa, né, deslocar um pouco. Aqui já na calça ele já tá indo pra perna direita do personagem. Enfim, daí isso vai ser uma imperfeição no teu desenho, certo? Então se você mesmo for desenhar, você pode ter esse tipo de preocupação para fazer uma linha perfeita, central, e daí talvez até duplicar um lado do teu desenho para ficar exatamente simétrico. Enfim, nesse caso, como a gente não está se preocupando muito com detalhes, é mais a silhueta mesmo do personagem, isso não vai ser lá grandes problemas, tá? Então, vou colocar mais ou menos aqui, tá? E vou, né, só por mania, colocar isso para cima para que o pé dele fique na linha
horizontal aqui, tá? Porque essa linha horizontal seria o chão do mundo, basicamente. Porque para baixo dessa linha horizontal aqui, essa linha preta, mais escura, para baixo é negativo. É valores negativos no y. E para cima é positivo. Então, né, vamos usar isso aqui como a linha do chão. Então, tá lá, ele tá em pezinho agora, centralizado. Agora a gente precisa fazer a mesma coisa na side aqui, certo? Só que a gente só tem um plano aqui, tá? Então se eu começar a rotacionar agora esse plano aqui para organizar, eu vou perder o que eu já fiz para o front. Então o que eu vou fazer? Eu vou vou duplicar ele, tá? Duplicar esse plano que já está na proporção certa, já está na altura certa e simplesmente rotacionar e daí posicionar aqui ele de lado, tá? Então eu vou dar um Shift D, ou aqui vindo em Edit, tem aqui a Duplicate, tá? Vou dar um Duplicate. Tá, o que vai acontecer? Ele vai ficar exatamente em cima do outro plano, tá? Tá exatamente em cima do outro plano. Então, com o plano selecionado, eu vou rotacionar, tá vendo? Ó, o outro plano ficou paradinho lá porque ele não estava selecionado. Então eu vou rotacionar mais um pouco. Vou olhar ali no meu channel box aqui, ó. Olha só, Rotate Y, 84, vou já pôr aqui, 90, Enter. Tá, agora eu sei que, ó, ele tá, pá, fazendo um ângulo de 90 graus exato entre os dois planos. E vou vir aqui na side agora. Tá como wireframe, então 4, 5, 6 no teclado, 4 wireframe, 5 shaded, 6 textura. 6 para textura. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz no front. Vou usar essa linha aqui mais escura, preta, como referência para o centro. Então, de lado, ele não tem um centro exato. Então, eu vou simplesmente vir aqui e posicionar mais ou menos, sei lá, na altura aqui no tronco dele. Daí aqui não precisa ser muito exato. Aqui não vai fazer muita diferença, tá? Mas só para, né, manter um padrão. Maravilha. Agora, se eu olhar aqui, né, eu tenho esses dois planos. Eu só preciso agora posicionar esses planos para que eu consiga modelar o personagem aqui no meio deles. Então, por exemplo, se eu vier aqui, Create Polygon Cube, né? Você vê que ele criou no 000 o cubo, ó, nas linhas pretas. O que está acontecendo? O problema é que, ó, o plano está cortando o cubo, certo? E esse plano aqui está na frente desse cubo. Por quê? Porque, olha só, na side, o cubo está atrás desse plano. Então não vai servir pra gente. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse plano aqui, ou da front, tá? E vai jogar para trás. Para dar espaço aqui, certo? Você tá vendo que eu tô saindo de cima do cubo, vou dar um espaço. Mas se você olhar no front, não tá mudando em absolutamente nada, ó. Tá? A posição, nem escala, nem, nada. Tá exatamente igual, tá? Então eu vou simplesmente tirar da frente aqui para não atrapalhar esse plano, não nos atrapalhar, e servir como referência aqui a imagem. E daí eu vou fazer a mesma coisa com o plano lateral aqui. Vou jogar para trás. Vou jogar para trás, bem para trás. Você vê que, ó, aqui continua igual, aqui continua igual. No front e side continua igual. Só que agora, no perspectiva, eu tenho espaço aqui. Ó, eu tenho espaço em volta do cubo para girar em volta do cubo, para poder modelar e tal. E tem os planos lá para serem usados no front e no side como referência. Beleza? Então, antes de começar a modelar, vou deletar esse cubo aqui. Antes de começar a modelar, agora eu vou travar esses planos porque a gente não quer estar modelando aqui sem querer selecionar o plano, ou sem querer mexer o plano de posição, ou deletar até o plano, enfim. A gente não quer que nada disso aconteça. E a gente não precisa mais mexer nos planos. Então a gente quer travar esses planos ali para, né, eles não incomodarem a gente. Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar esses dois planos, tá? Selecionei os dois planos. E aqui no meu channel box, tem aqui em Display, nessa aba Display, certo? Em Display, são as tuas layers, tá? Tuas camadas, que você pode esconder objetos, ligar, desligar, travar, enfim. Então, com os dois planos selecionados, eu vou vir aqui nesse ícone bem da direita, esse ícone com uma bolinha azul, e Create a new layer and assign selected objects, tá? Então, criar uma nova layer e já aplicar os objetos selecionados nessa nova layer, tá? Então, cliquei lá. Ele criou ali pra mim, ó, Layer 1, tá? Então, eu vou vir aqui, dar 2 cliques na Layer 1 e por aqui, Model Sheet, tá? Só para eu saber o que essa layer representa, o que está escondido nela, tá?
Então, agora se olhar, eu continuo ainda selecionando os planos, eu continuo mexendo nos planos, tá? Não é bem isso que eu quero ainda. Então, ó, no Model Sheet, aqui na Layer, primeiro tem esse Vzinho aqui. Se eu clicar, ó lá, ele desapareceu a visibilidade da layer, tá? Então, se eu clicar de volta, tá? Então aqui eu consigo ligar e desligar a visibilidade da layer, tá? Mas eu quero que ele fique visível, mas fique travado. Então, do lado do V tem um outro quadradinho vazio aqui, que se eu clicar uma vez, ele fica T. Tá vendo? Ele fica tipo um wireframe. Só que eu não consigo mexer mais, ó. Eu tento selecionar e ele não deixa. Se eu clicar de novo, ele volta a ter textura, mas não deixa eu selecionar ele, tá? Então e se eu clicar de novo, mais uma vez, ele volta no 0, que é o normal, que é ele poder selecionar tal, normal. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar duas vezes, deixar no R, então eu vou deixar VR. Então eu quero deixar ele visível, certo? Para eu enxergar ele, e vou deixar no R para ele ficar como reference, tá? Deixa eu só object mode aqui, tá? Maravilha. R. Então foi, ó. Agora se eu tento selecionar esses objetos, ele não me deixa, tá? Então é exatamente isso que a gente quer. Tá? Então agora a gente vai poder, né, começar com essa cena já agora preparada, a gente pode começar a modelar o personagem aqui no meio. Então vamos lá. Criar um Polygon Cube, tá? Para começar com cubo. A vantagem de começar com cubo é que o cubo, né, ele não tem um lado certo, ele não tem uma parte de cima, ele não tem uma parte de baixo. Ele é tudo, né? Ele é todo igual. Então você não fica preso a mais polígonos de um lado ou um certo edge loop em algum lugar, como por exemplo uma esfera, né? Se eu criar a esfera aqui, né? Você vê que a esfera é totalmente diferente nessa ponta que ela aqui na lateral, tá? Então, enfim, por isso que eu prefiro começar com cubo, até é mais simples e a gente aos poucos vai adicionando detalhe onde a gente precisar, tá? Então, vou vir aqui no front, posicionar esse cubo aqui na altura da cabeça mais ou menos, diminuir o tamanho, né? Lembrando, sempre usando W, E, R no teclado para W, Move, E, Rotate e R, Scala, tá? Daí vim aqui na lateral, também é posicionar mais ou menos aqui um pouco, tá? Vou fazer uma coisa, vou dar aplicar um novo material aqui nesse cubo para ele ficar transparente, para a gente conseguir enxergar através dele, tá? Então vou selecionar o cubo, botão direito, segurei, Assign New Material. Vou aplicar um Lambert de novo, tá? E dessa vez eu não preciso aplicar textura, não preciso nada, eu só preciso vir aqui em Transparency aqui e mexer aqui o sliderzinho para aumentar a transparência dele, tá? Então deixar aqui mais ou menos, fechar isso aqui, voltar, olha só, agora tá lá, tá? Eu enxergo ainda o objeto, mas ele está, né, um pouco transparente aqui para a gente conseguir ver através dele. Beleza? E daí a última coisa que a gente vai fazer antes de começar a modelar é preparar esse cubo para a gente conseguir modelar de um lado e ele duplicar esses efeitos para o outro lado, tá? Então, vou vir aqui, Mesh, com o cubo selecionado, então, vou vir em Mesh, Mirror Cut. Só que eu vou abrir as propriedades do Mirror Cut aqui, as opções. Então no quadradinho, cliquei. Ele vai aparecer algumas opções. Deixa no YZ aqui, que é o eixo Y aqui, o vertical. E esse Z aqui, a profundidade. Então ele vai cortar exatamente assim o nosso modelo, né? No eixo YZ. Desliga o Merge with Original, tá? Então a única coisa que vai estar clicada é esse YZ. Dá um Mirror Cut, tá? Agora ele criou esse gizmozinho aqui, tal. E se a gente selecionar nosso objeto, ó, a gente já vê que ele já criou dois objetos diferentes pra gente, tá? Então se eu vier aqui no da direita e mexer um vértice, ó o que acontece, certo? Se eu mexer lá, olha lá, tá? Então ele já tá duplicando tudo que eu faço de um lado no outro, tá? Última coisa é, para não sem querer selecionar aqui um vértice do lado esquerdo e mexer, e ó, porque se a gente mexer, ele só mexe desse lado, ele não mexe do principal aqui. Então, para não acontecer sem querer você mexer isso de posição, ou mudar o vértice um pouco, enfim, alguma coisa acontecer de errado, a gente vai selecionar o modelo aqui, o modelo que o Mirror Cut criou pra gente, e
esse gizmo do Mirror Cut, né, esse quadrado aqui, e vamos criar uma layer. Como a gente fez com os planos Model Sheets ali, travamos, a gente vai fazer a mesma coisa aqui, com esses dois, pra gente não poder mexer neles. Eles continuam lá, a gente tá vendo os efeitos acontecerem, mas a gente não pode selecionar eles pra, enfim, sem querer fazer uma modificação ou qualquer coisa. Então selecionei, criei uma nova layer aqui, bem da direita, e vou lá. Então, vou dar aqui o Mirror Geometry, certo? Que é o modelo que tá com Mirror. Vou aqui no segundo botãozinho, apertar uma vez, apertar duas vezes, tá lá, R. Agora, ó, se eu tentar selecionar eles, ele não vai me deixar, tá? Se eu tentar, ó, tá vendo? Ele só vai me deixar selecionar o que é para eu selecionar, que é o modelo que a gente quer editar, tá? Então, se eu for lá no vértice, tá lá, ele ainda tá aplicando as modificações lá, mas eu não consigo selecionar ele e editar. Então não corre o risco de enfim, dar algum erro, você modificar os dois lados e daí começar a ficar estranho, enfim, tá? Então agora a gente pode começar a modelar direto com isso daqui, tá? Então, antes de começar, última coisa mesmo, salvar. Save Scene. Já faz muito tempo que está sem salvar. Tá? Salvou? Maravilha. Agora, então, assim, a gente tem a nossa cena salva no começo do modelo, com já tudo setado. É só começar a modelar, tá? Então, vamos aí. Então, vamos aqui no front. Se a gente olhar aqui, como o Mirror Cut já criou um corte aqui central, a gente pode usar isso para, né, colocar aqui na posição do queixo e do topo da cabeça, tá? Vou vir aqui nessas linhas, abaixar um pouco aqui, vou vir aqui, abaixar um pouco, tá? Mais ou menos. Você vê que falta ainda muita informação no modelo para a gente poder suavizar aqui a lateral, o pescoço, enfim. Mas é isso que a gente vai fazendo aos poucos, tá? Na lateral aqui a gente não tem uma linha central, então a gente, com essa quantidade de informação que a gente tem no modelo, esses números de edges e vertex, não é o suficiente para a gente conseguir dar o detalhamento que a gente precisa, ou nem começar a dar o detalhamento. Então, de cara, já vim aqui, Add Smash, Insert Edge Loop, tá? Então, daí ele mudou o íconezinho aqui do meu cursor, eu clico no Edge e ó, mexo para um lado e para o outro, ele vai te mostrar onde é que ele vai fazer o corte, tá? Então, eu vou de cara já fazer dois cortes aqui. 1, 2. Então, cliquei, arrastei, soltei. Ele gravou o corte. Cliquei, arrastei, soltei, ele gravou o corte. Tá? Então, agora a gente tem ó, duas linhas a mais agora aqui. Consequentemente, se eu for em vertex, olha só. Agora tem todos esses pontos que não tinham antes, tá? Então, olha só. Então, agora eu vou ali na lateral e vou usar esses pontos para posicionar um pouco, né, aqui no espaço. Então, vou colocar aqui. Aqui. Você vê que a parte de trás da cabeça ainda falta, ó, tá vendo? Tá uma linha muito retona aqui. Então a gente vai ter que criar mais pontos ali, loops, pra gente poder completar mais o modelo. Aqui na frente também, ó, você vê que tá uma retona, não tem informação suficiente ainda aqui pra gente editar. Vou no front. No front, enfim, a gente precisa criar novos cortes aqui pra gente poder editar. Tá? Então, ó, olhando na perspectiva, tá vendo o que tá acontecendo? O que eu sei que eu já posso fazer, ó. Tá vendo que aqui na lateral tem uma linha zona dura? Isso que é a lateral da cabeça, tá? Ó, a lateral da cabeça. Posso pegar esses pontos aqui da frente e jogar um pouco pra dentro. Tá vendo? Pra suavizar, ó. Pra criar essa, né, essa curva aqui. A mesma coisa a parte de trás aqui, tá vendo? Ó, posso vir aqui e jogar pra trás. Pra suavizar. Tá vendo? Não tá mais aquela linha dura aqui na lateral gigante. Não, ela vem, né? Vem numa curva, vem até a lateral da cabeça e volta numa curva, tá? Então, ó,
começa a ficar mais um cilindro, assim, mais arredondado. Que é o que a gente quer, né? Afinal é uma cabeça de um personagem, não é um robô, nem... enfim. Tá? Mas, meio que assim, chegou no limite com o que a gente pode fazer com essa quantidade de informação aqui no nosso modelo. Então, vou vir aqui, Edit Mesh, Insert Edge Loop, para adicionar mais um Edge Loop aqui bem no meio, ó, cortando horizontalmente a cabeça do personagem, tá? Soltei, tá? Vou voltar para Vertex, vou lá na Side e vou mexer mais um pouquinho. Então, ó, aqui eu consigo agora com esse Vertex novo jogar um pouco, arredondar um pouco mais aqui o rosto do personagem. Aqui atrás também, ó, consigo arredondar mais um pouco. Tá? Vamos de lado agora. E de lado a gente vai conseguir aqui, ó, jogar. Tá vendo que tá uma linha dura? Pá, vertical aqui, então a gente vai conseguir arredondar um pouquinho mais a lateral da cabeça do personagem, tá? Mas aqui de frente, ó, aqui a parte de cima da cabeça e indo aqui pro pescoço também tá uma linha dura muito grande, tá? Se a gente, vamos olhar de perspectiva agora um pouco. Importante, mexe um pouco no teu personagem, vai pra perspectiva, vai pra front, vai pra side, vai sempre mudando do viewport aqui, do ângulo da câmera aqui, porque, né, você mexe um pouco em frente aqui, no side, parece que está bom, daí você volta aqui pro front, você pode precisar fazer um ajuste aqui, enfim, não fica muito tempo numa view só, não fica tipo muito tempo aqui modelando perfeitamente tudo, para daí quando você ir para outra view, tipo, estragou alguma coisa nessa outra view, daí você vai ter que arrumar, daí você vai ter que voltar e editar, enfim. Então, mexe um pouquinho, pula, mexe um pouquinho, pula, mexe um pouquinho, e vai fazendo assim, beleza? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Então, vou de novo Insert Edge Loop Tool, aqui eu vou cortar aqui agora no meio, tá? Aqui no meio do rosto do personagem, pra gente ter um pouco mais de informação e conseguir, por exemplo, vir aqui no front e suavizar um pouco mais o topo dessa cabeça, suavizar aqui um pouco aqui perto do queixo dele, tá? E daí vou na perspectiva, ó, você olha de cima aqui, olha essa linha dura que ficou aqui, tá? Então, aproveitar e jogar isso aqui tudo um pouquinho pra frente, um pouquinho pra fora, ó, suavizar aqui, suavizar, certo? Vamos olhando de baixo, de cima, de todos os lados. Mesma coisa aqui atrás, ó, atrás também ficou essa linha dura. Vou suavizar um pouquinho aqui, jogar um pouco pra fora, pegar esse daqui e vir mais um pouco pra cá, tá? É isso aí, você vai indo viewport, suavizando as coisas, mudando, enfim. Tá? Ajustar mais um pouquinho aqui. Se você estiver tendo dificuldade para visualizar os volumes no modelo ou alguma coisa, por causa que ele está transparente, daí seleciona o teu objeto lá, abre teu Attribute Editor, Ctrl A, certo? Ctrl A vai abrir teu Attribute Editor, beleza? E tá lá em transparência, tira a transparência total do teu material, joga tudo para a esquerda aqui em transparência, daí você consegue enxergar um pouco melhor. Tá? Uma coisa que você pode fazer aqui, daí, né, porque você vê que tem essas linhas duras, tal, que são as linhas do quadrado, né? Você pode vir aqui selecionar objeto, ir lá em Normals e Soften Edge. Daí o que vai acontecer? Ó, ele vai suavizar, viu? O modelo continua exatamente igual, a gente não adicionou mais informação no modelo nem nada. Ele simplesmente suavizou aqui o display aqui do modelo. Então, ó, a gente olhando, tá arredondadinho, tá legal, né? Dá pra adicionar mais detalhe, ó, tem ainda uns cantos muito duros. Mas tá começando, enfim, tá começando, né, ter o formato dessa cabeça que a gente quer, tá? Então vou voltar a transparência um pouco, certo? E continuar aqui a modelar, tá? Vou salvar, né? Vai salvando sempre, não esquece de salvar pra não dar erro, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Vamos criar essa orelhinha aqui. Antes de continuar a suavizar mais o resto do modelo, vamos criar essa orelhinha. Então, a orelha está aqui, ó, nessa posição no desenho, né? Então, tem esse meu vértice que está bem próximo do centro dessa orelha, tá? Bem próximo do centro dessa orelha. Eu poderia
puxar aqui esses vértices e tentar fazer, tá vendo? Fazer um quadrado aqui embaixo. Mas daí, olha só, daí, tá vendo? Tá puxando muito os edges aqui pra baixo e tá ficando um espação aqui sem informação, né? Então, vou dar uns Ctrl Z aqui. E o que eu vou fazer é o seguinte, é pegar esse vértice que está o mais próximo aqui, centralizar ele na orelha, tá? Centralizar ele na orelha. Vim aqui em Edit Mesh. Descer lá embaixo, Chamfer Vertex. O que você vai fazer? Quando eu dei o Chamfer Vertex, olha só. Ele pegou aquele vértex e separou ele em 4, né? Nos edges que estavam conectando nele. E acabou criando uma face nova ali no meio, tá? Então, agora com isso daqui, eu vou posicionar isso daqui mais ou menos, tá? Com essa nova face que eu vou posicionar mais ou menos aqui. E vou selecionar essa face, tá? A face está selecionada ali, mais ou menos na posição da orelha. E vou dar um Extrude. Então, selecionei a face, Edit, Extrude. Tá? Ele apareceu o gizmo, mexi pra fora. Um pouquinho, tá? Soltei. Tá? Então, o que aconteceu? Ele criou esse volumezinho aqui na lateral da nossa cabeça, mas, né? A orelha, ela vem suave. Ela começa do rosto, ele vem suave. Não tem essa quebra aqui, ó. Tá vendo na frente. Atrás ela tem, porque tem esse, né? Atrás da orelha tem o volume, a diferença entre a cabeça e a orelha. Na frente já não, ela começa mais suave. Então, vamos pegar aqui, Vertex, selecionar esse Vertex aqui da frente. Apertei V no teclado. Apertei e segurei o V no teclado. Ele vai ligar o Snap, tá? Então apertei e segurei o V, cliquei ali e comecei a mexer, ó, ele vai dando Snap em várias coisas. Vou em cima do Vertex ali do ladinho, tá? Ó lá, ele deu Snap no Vertex ali do ladinho, grudou em cima. Mas ele ainda tá, são dois Vertex um em cima do outro. Então a gente vai arrastar e selecionar esses dois Vertex, tá? Então agora eu sei que estão os dois selecionados. Vou tomar cuidado para não selecionar mais nada. E vou lá em Edit Mesh, Merge to Center. Tá? Para eles grudarem esses dois vértices. Agora é um vértex só, tá? Ele grudou, uniu esses dois vértices e virou um vértex só. Você nunca vai querer ter vértex em cima de vértex, tá? Então, sempre, você vai grudar dois vértices, tem que dar o merge, beleza? Agora, enfim, essa orelha tá muito quadradona ainda, né? Tá, tipo, durona demais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou cortar um pouco isso daqui, né? Para ter um pouco mais de informação. Então, eu vou vir aqui e agora eu vou usar o Split Polygon Tool aqui, que no Maya vocês podem estar Interactive Split Polygon Tool, enfim. Mas tá ali os dois, Insert Edge Loop Tool e Split Polygon Tool ou Interactive Split Polygon Tool. Cliquei aqui no Split Polygon Tool, tá? Vou selecionar aqui um pedaço, aqui um Edge, selecionei aqui outro Edge para cortar. E vou dar um Enter, tá? Dei Enter, ele gravou ali o corte que eu fiz, tá? Então eu vou vir aqui, selecionar esse Edge que foi criado e vou subir um pouco para trás, para suavizar um pouco esse formato, tá? Baixar um pouquinho essa daqui, então vou jogar até um pouco para frente. Você vê que aqui agora, na perspectiva, eu tô meio que fazendo no olho, eu não tô usando muito a imagem como referência, eu não tô fazendo exatamente em cima da imagem. Então qualquer coisa eu vou aqui no side, tá? Consigo ver o desenho um pouco melhor ali. Arrumar aqui, tá? Mas ainda tá muito durona essa orelha, então eu vou fazer de novo a mesma coisa. Split Polygon Tool, vou cortar, Enter, tá? Selecionei os dois, vou suavizar mais um pouco aqui. Vou na Side, View ali para conseguir visualizar melhor, tá? Agora, o que está acontecendo aqui é... Tá começando a ficar suave aqui a orelha, a parte de trás, mas a parte da frente ainda tá... Né, tá juntando nesse um vértex aqui, tá fazendo essa ponta dura. Então eu só vou criar aqui mais um Split Polygon Tool. E vou criar aqui mais um
um cortezinho aqui. Vou pegar esses dois vertex aqui que eu criei, novos aqui. Vou lá, Edit Mesh, Merge to Center, tá? Virou um vertex só agora. E agora eu vou agora o que acontece? Se eu vir no site, eu tenho esses dois vertex aqui que eu posso trabalhar. Tá vendo que esse vertex tá parado no nada, não tem edge saindo dele aqui, mas tudo bem, a gente já arruma isso, tá? E vou posicionar isso daqui para não ficar aquele bico que tava fazendo antes, tá? Em perspectiva aqui, dá uma olhada como é que tá ficando, tá? Vamos aqui um pouco. Ah, aqui de baixo, tá vendo a orelha? Vamos suavizar aqui um pouco essa curva, tá? Outra coisa, ó, aqui de frente, vou abaixar isso daqui. Vou pegar essa parte aqui de trás e entrar um pouco, né, pra fazer esse ângulo aqui com a cabeça. Jogar aqui um pouco pra cima, jogar um pouco pra cima aqui, né, a orelha tá saindo, assim, né, da cabeça. E agora o que acontece é o seguinte, só, essa orelha aqui tá com uma face gigantesca, com vários lados, tá vendo? Então só pra, né, resolver isso daqui, vamos lá no Split Polygon Tool, e vamos só cortar isso daqui. Então, vou vir aqui, ó, peguei esse vértex aqui e joguei lá na frente, Enter. Então, ó, ele fez esse corte, tá? E eu vou fazer de novo daqui pra lá de volta, Enter, tá? Então, agora ficou um triângulo aqui, face, 4 lados, tá? Então, tudo bem, agora tá sobre o controle. Se a gente pegar aqui, de novo, abre o Attribute Editor, tira a transparência, certo? Dá uma olhada, ó. Tá vendo que ele tá durão aqui, o shading, ó, tá durão. Por quê? Porque a gente vai ter que vir aqui, selecionar o modelo de novo, e lá em Normals, Soft and Edge, para ele suavizar o display. Você vê que quando a gente mexe aqui, tá acontecendo vários... Tá vendo aqui, não tá muito suavizado, nem aqui tá meio estranho, né? Por quê? Porque a gente tá com um polígono aqui de 5 lados, aqui também, aqui também, aqui também. Então aqui a gente vai ter que suavizar um pouco mais pra quando ele der o smooth, aqui os smooth groups, aqui no teu display, os smooth normals, ele não aparecer as falhas aqui, tá? Então, Attribute Editor de novo, pra tirar a transparência, pra gente poder continuar modelando, beleza? Então, vamos lá. O formato básico aqui da cabeça, né, já tá quase lá, né, tá um formato bem simples. Vamos só arrumar aqui a orelha de frente, ela tá uma linha dura aqui. Vamos só selecionar aqui, abrir um pouco essa orelhinha para, né, criar essa curva ali, tá? Por isso que é importante sempre, né, olha de frente, olha de perspectiva, enfim, vai mudando, porque, né, tem coisas que só aparecem você olhando de frente, coisas que só aparecem você olhando de lado, enfim. Então vai mexendo aí, vai rodando aqui as viewports e você achar né, onde é que estão os problemas e tal, o que está estranho e tudo mais. Então beleza, aqui já, né, a gente precisa suavizar mais a cabeça ainda e tal, mas como um formato básico inicial já tá legal. Então vamos fazer o seguinte, vamos passar pro tronco agora, para continuar aqui, e pra gente, né, conseguir o corpinho inteiro dele, e pra gente enxergar o personagem como um todo, né. Então não vale a pena a gente ficar aqui 1 hora só na cabeça, deixando ela perfeita, e daí depois começar o tronco. O melhor é, faz um básico do teu personagem inteiro, que daí você enxerga o teu personagem. Você pode olhar de longe e enxerga as proporções dele, né? E daí aos poucos vai adicionando detalhe num lugar, daí vai para outro lugar, adicionar mais um pouco, enfim. Tá? Então, olhando de lado aqui, tá aqui o pescoço, né? A gente precisava puxar um extrude aqui de uma face. Então vou aproveitar aqui que tem essa face já. Vou diminuir ela um pouco aqui, para ela ficar, né, um pouco mais fina, do tamanho do pescoço. E vou vir aqui, Edit Mesh, Extrude, tá? Então,
joguei para baixo, tá? Vou jogar até aqui a linha da cintura. Então, você vê que ele desceu uma linha reta, né? A gente vai ter que arrumar isso. Se a gente for de frente, também desceu uma linha reta, retona aqui. Mas de frente já apareceu um problema aqui, ó. O pescoço aqui tá muito grosso. Se a gente olhar aqui o pescocinho dele é bem fininho, né? Ele saiu muito grande aqui o pescoço. Então, vamos ter que arrumar isso daqui. Então, olhando aqui, ó, selecionar esses vértices que estão para fora e jogar bem para dentro. E jogar um pouco para baixo, arrumar. Olha lá. Então, aqui talvez. Só que daí agora vamos selecionar os dois aqui e abaixar um pouco. Tá? Não se preocupe que ó, aqui ficou uma linha zona agora. Tá vendo diagonal aqui dura. Depois a gente cria um loop a mais aqui para suavizar isso aqui. Mas, né, vamos por partes. Se eu olhar aqui agora o pescoço, ainda ó, tá vendo? Tá uma linha zona dura, linha zona dura, tá tipo muito quadradão esse pescoço. Então vamos suavizar isso daí. Seleciona aqui o vertex, joga pra dentro, seleciona isso aqui, joga pra dentro, né? Abaixa um pouquinho aqui. Então olha só, olhando de cima aqui, você tá vendo que ele tá, né, começando a ficar mais suave, tá? Tá ficando mais um cilindro, beleza? Uma coisa que a gente já vê aqui é que tem uma face aqui no meio que foi criada com extrude, que a gente não quer. Então vou lá, botão direito, face, e vou selecionar essa face aqui. Ó, essa face central aqui, deletar, tá? Eu não quero aquela face cortando o personagem, ele tem que ser oco, né? Com uma na cabeça, tá? Então, maravilha, deletamos a face. Vamos agora aqui de frente, arrumar um pouco né, esse formato do personagem aqui. Não vou até o final aqui, porque aqui é braço, e eu tô fazendo só o tronco dele agora. Então aqui, abaixar um pouco, tá? Vou no side, olha, no side está totalmente chapado ainda, a gente tem que arrumar isso. Então, joga isso aqui lá pra frente, até a barriga, aqui, um pouco pra trás. Tá? Você vê que falta informação aqui, falta corte aqui, vertex e edge pra gente poder adicionar mais detalhes. Mas tudo bem, vamos por etapas, né? Aqui, ó, estamos vendo, tá super quadradão, né? Ó, tá tipo uma linha zona dura aqui, reta, reta. Vamos já pegar isso daqui e já jogar pra trás. Vamos pegar isso aqui e já jogar um pouco pra trás. Né? Pra começar uma curva aqui, né? Suavizar essas linhas. Tá? Vamos agora criar uns cortes aqui no meio para a gente poder, né, dar um pouco mais de informação. Então, Edit Mesh, Insert Edge Loop, cliquei, arrastei, vou clicar uma lá em cima para ser o limite do pescoço, mais ou menos. Então, vou criar mais uma aqui para ser meio que embaixo do braço e mais uma aqui bem no meio da barriga, tá? Então, vamos lá. Ajustar aqui, então a linha do pescoço, coloquei um pouquinho para dentro, certo? Para ele, né, manter um pouco o desenho do pescoço. Vou na frente, jogar isso aqui um pouco para frente, a barriguinha dele, isso aqui um pouquinho mais para frente. Aqui as costas, jogar isso aqui um pouco para trás, pescocinho um pouquinho para trás, esse aqui um pouquinho para dentro, né, para fazer esse desenho aqui do tronco. Aqui, puxar um pouquinho para trás para, né, fazer o pescocinho aqui, daí o tronco separado. Tá, jogar mais um pouquinho aqui, tá? Daí, olha só, então você olha aqui o formato, tá ali a cabeça, o pescoço entrando no tronco, o tronco desenhando aqui, né, a parte das costas desenhando aqui, a barriga, enfim, tá ficando legal esse formato, tá? Na frente, aqui não tem muito segredo, porque, né, esse personagem, o desenho de frontal dele aqui do tronco não tem lá grandes coisas acontecendo, tá? Então, agora vamos puxar o braço dele pra fora, tá? Pra gente começar, pra gente ter esse formato, né? Essa massa aqui do lateral do tronco. Então, selecionei aqui essa face, certo? Tá basicamente na altura ali do bracinho dele. E vou, então, selecionar a face, Edit Mesh, Extrude, tá? Vou tirar aqui o braço, então, né, saiu o bracinho dele ali. Vou posicionar isso daqui, então rotacionar um pouco essa face, posicionar mais um pouco.
Daí aqui o que vai acontecer é o seguinte, eu não vou fazer o braço super grudado como ele tá aqui no desenho, porque vai ficar mais difícil pra gente modelar e tal, e até daí quando você for, enfim, fazer o esqueleto do teu personagem pra, né, o animador poder animar e tal, enfim, isso aqui é muito grudado, vai dar espaço pra deformar ali braço e tal. Assim como eu não gosto dele, tipo, com o braço totalmente aberto, tipo T-pose, acho que são os dois extremos, esse daqui e perto do corpo, acho que, né, são os dois extremos. Eu gosto, tipo, um meio termo, assim, entre os dois, tá? Que daí ele tá solto do tronco, a gente consegue, né, ver o braço, não tá tão deformado nem pra cima, nem pra baixo, enfim, então eu gosto de um meio termo aqui, tá? Então, o que eu fiz? Eu vou, né, usar o desenho como referência de tamanho aqui, ó. E vou jogar um pouquinho pra fora, né, como se ele estivesse rotacionando o braço. Então, mais ou menos aqui, né, eu fui até a linha da blusa dele, tá? Então tem mais a mão ainda que vai ter que ter aqui, beleza? Então agora voltando aqui, vou olhar aqui o ombro, né? Tem que fazer um desenho de ombro ali leve e colocar informação aqui pra poder animar e tal. Então, vou vir aqui, vou insert um edge loop, clicar, jogar bem próximo aqui, tá? E daí pegar esses vértices que ele criou, jogar um pouquinho pra fora. E daí vou vir aqui, Add Match, Split Polygon Tool, Interactive Split Polygon Tool, e vou criar um corte aqui vindo do meio, mais um corte aqui, indo até ali o final. E daí isso daqui puxar um pouquinho para fora, tá? Então você vê que fez um desenho ali de um ombrinho ali, tá? Agora vamos... Daí tem que olhar de frente, né? Ó, talvez esse ombro esteja desenhado demais, esteja muito evidente, então talvez tenha que diminuir ele um pouquinho aqui, um pouquinho mais sutil, tá? Talvez pegar aqui essa parte do sovaco dele e jogar um pouquinho para dentro, tá? Mais ou menos isso. Agora, olhando aqui o formato do braço, você vê que, né, ele é um quadrado super deformado. Então a gente precisa arrumar isso, a gente precisa dar mais um corte aqui pra gente conseguir suavizar, deixar mais um cilindro esse braço e não tanto esse quadrado deformado estranho, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou fazer um corte, aqui eu vou vir aqui em Insert Edge Loop e fazer um corte aqui, ó. Tá, então ó, ele cortou o braço, meu braço aqui. Você vê que ele parou o Edge Loop quando ele chegou aqui nas costas e aqui na frente. Por quê? Porque daí o Edge Loop estava sendo feito e chegou num triângulo, tá? Então o Edge Loop vai cortar até enquanto os edges forem paralelos, certo? Enquanto tiver tipo um quad com edge, quad com edge, certo? Ele corta, mas ele chegou num polígono com 3 lados, com 5 lados, enfim, que não seja, né, não seja mais paralelo aqui os edges, ele para. Ele não consegue continuar porque ele não sabe para onde que ele tem que ir, tá? Mas tudo bem, não tem problema, a gente daí manualmente aqui corta. Então, vamos lá dar um Split Polygon Tool, ou Interactive Split Polygon Tool. Vou selecionar esse onde terminou. Vou aqui cortar aqui do lado e ir até o meio do peito ali. E fazer as mesmas coisas nas costas aqui. Vou selecionar aqui, cortar mais um e até ali o meio das costas, tá? Então agora a gente tem esse corte a mais aqui que a gente pode trabalhar, tá? Para dar mais detalhe. Então, vou vir aqui bem na ponta, selecionar aqui as pontas de baixo, vou jogar para dentro, selecionar ali, jogar para dentro, tá? Abaixar um pouquinho aqui. Enfim, é meio que aqui tentar fazer uma bolinha, certo? Um círculo, né? Pra gente poder definir isso como a base do braço, né? Para o braço ser mais redondo, não durão, não com cantos duros nem nada, tá? Então aqui, ó, aqui já tá legal, ó, esse formatinho aqui já tá legal, tá? Então agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que
arrumar isso daqui lá pra cima, tá? Porque você vê aqui lá pra cima, ó, lá pra cima, tipo, ele tem essa linha durona e tal. Então, vou vir aqui em cima, pegar esses vértices, arrumar aqui um pouco, jogar um pouquinho pra dentro, aqui também jogar um pouquinho pra dentro, aqui talvez um pouco mais, aqui atrás jogar mais pra dentro aqui, jogar um pouquinho pra dentro aqui, tá? Aqui, talvez jogar um pouco pra fora, aqui também jogar um pouquinho pra fora, pra suavizar isso daqui, arredondar, tá? Jogar aqui um pouquinho. Daí aqui chega no momento que assim o desenho não vai te ajudar, tá? O model sheet aqui, o desenho não vai te ajudar nesse nível de detalhe aqui do teu ombro, por exemplo, achando o volume certo pro teu ombro. Então daí você vai ter que vir aqui na perspectiva e mexer até ficar legal, tá? Não, o desenho não vai te ajudar nesse momento, tá? Então aqui você vai meio que... E daí, qualquer coisa, vem aqui, seleciona Attribute Editor, tira a transparência. Tira a transparência, olha como é que tá, seleciona o teu modelo, vai lá em Normals, Soft and Edge, tá? E dá uma olhada pra ver como é que tá ficando. Ó, já tá ficando legal, assim, tipo, tá começando a ficar legal. A gente vai poder adicionar mais detalhes, mas por enquanto tá legal. Tá? Uma coisa que eu vou fazer aqui é já, distanciar um pouco esse vértex daqui, tá? Puxar um pouquinho para trás. Aqui puxar um pouquinho para dentro, porque tá ficando um bico. Tá? Puxar um pouquinho para trás, para baixo talvez, mais um pouquinho para trás. Certo? E ajustando aos poucos, tá? Aqui na frente, jogar isso aqui um pouquinho para trás, aqui o meio do peito para frente. Tá? Aqui distanciar um pouquinho também, só um pouquinho, tá? Então, tá começando a ficar legal. A gente tá com já um formato aqui de... Aqui ainda, lá perto do sovaco tá bem durão ainda, mas tudo bem, é um lugar complicado. Embaixo do braço aqui no sovaco. É complicado definir bem esse formato. Mas não tem problema, porque, enfim, né? Boa parte do tempo o personagem vai estar com o braço mais abaixado, ou, né? Então, ok. Maravilha, já tem então esse formato básico do braço. Agora vamos continuar aqui e já jogar para as pernas, né? Fazer as pernas para enfim, continuar a dar esse formato básico do nosso personagem, pra gente poder enxergar o personagem inteiro e daí sim vir adicionar mais detalhe, mais detalhe. Então salva antes da gente continuar.